Olá, gente, tudo bem com vocês? Um excelente dia para cada um de vocês que estão aqui, que abriram esse vídeo. É um prazer enorme para mim poder estar gravando para vocês. Eu fico muito feliz, muito agradecida a Deus por poder ter essa oportunidade, essa missão, esse privilégio. E eu quero contribuir para inspirar, para ajudar vocês a expandirem, a ter uma vida positiva. E isso veio através do meu próprio exemplo de vida. E hoje eu venho contar para vocês como foi o meu processo de cura da criança interior. O processo de cura da criança interior, ele costuma ser um processo bem profundo, mais vagaroso. Tanto que esse processo eu já venho fazendo há um tempo e eu só consegui realmente finalizar ele há pouquíssimo tempo atrás. E porque é de acordo com o tamanho da ferida e o tamanho da expectativa de amor que essa criança veio para receber e para emanar, porque aquilo que você recebe, você emana. E eu descobri que meu amor era enorme, era tão grande que só um abraço e um me perdoe nesse encontro que eu tive mentalmente com a minha criança não era o suficiente para curar a minha criança interior. Então, assim, eu fiz até um desenho para vocês, para informar vocês como que impacta tanto uma criança ferida, uma criança interior ferida. Por que que impacta tanto? Porque uma criança interior ferida, ela não consegue estabilizar a vibração dela alta, ela não consegue. Porque ela sempre vai ter furos, vai ter. Vão sempre alguém furar a bolha dela, ou um pensamento, ou uma lembrança, um sentimento, ou uma própria pessoa mesmo que entra na vida dela também, a maioria das vezes, que no meu caso, entraram com a criança interior ferida, e isso vai agravando mais ainda, aumentando. É como se fosse uma bola de neve, né? A bolinha desse tamanho, aí ela vai encontrando mais neve, mais neve, mais neve, aí vira uma avalanche. E a minha chegou no estágio de avalanche, e aí não tinha mais o que ser feito, a não ser curar, resolver o problema, né? O problema ele serve para ser resolvido, né? E bom, é isso, gente. Então, o que que acontecia? Eu até elevava, a minha assinatura vibracional era muito boa, só que sempre vinham pensamentos do passado, sentimentos, aquele aperto, ou da infância, ou de alguém que fez algo pra mim, ou, enfim, coisas negativas, né? Resumindo. E é isso. Aí o que que acontece? Voltava pro alfa, que são sentimentos extremamente baixos, né? De culpa, de não aceitação, de tristeza, de apatia. Então, assim, e eu atraía mais disso pra mim. Eu atraía mais situações, ou seja, eu tive uma infância extremamente turbulenta, porque eu atraí só sujeira pro meu campo vibracional e situações muito ruins, pessoas com a vibração extremamente baixa, sem amor, enfim. Só que como eu vim para emanar amor e para expandir coisas boas, eu vivia em eterno conflito com isso. Porque eu já vim com o coração, com o chakra cardíaco aberto, eu já vim amando, e você não receber amor quando você já vem dessa forma é muito, muito algo. É como se fosse um balde de água fria dentro do seu ser, né? Que tá super caloroso, quente para poder dar e também receber algo. E eu tive que lidar com situações adversas, né? Esses desafios. E esses desafios, eles tendem a ser uma fortaleza para quando você resiste a eles, né? Quando você passa por eles, você supera eles. E é isso que por isso que eu fiz esse canal, para poder, assim como eu estou me superando, né? Estou indo rumo à vitória
para ter uma vida positiva, eu quero também que vocês, além de vocês acompanharem o meu processo, vocês também alcancem também a vida positiva que vocês tanto querem e que nós viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para sermos felizes, nós viemos aqui para poder expandir a consciência, para poder emanar amor, receber amor, para isso que a gente veio aqui. E o planeta Terra, ele precisa de pessoas assim. Por isso que a gente precisa continuar firme e forte para a gente conseguir realizar o que a gente veio para fazer aqui, né? A gente não tá soltinho, a gente veio com missões. Nós temos algo muito superior a nós. Nós somos só 1%, né, do que nós realmente somos. E tem algo, forças, coisas lindas e muito superiores a nós, ajudando e nos impulsionando a conseguirmos então realizar essas missões, desejos, sonhos, tudo que a gente veio para ser e para viver aqui na Terra. Por isso que é tão importante a resiliência e o autoconhecimento e o conhecimento também externo, né? É muito importante também. Bom, então a escala vibracional ela vai de 20 Hz ou Hertz, não sei dizer a pronúncia correta, pode ser, acho que é Hertz mesmo, né? Então, alfa e o ômega, né? O ômega é de 700 a 1000 Hz, você já está numa expansão infinita, elevada, diretamente, você está integrado com a fonte, a sua fonte eterna, do seu eu superior, que é o seu eu maior. Só que o que acontece quando a pessoa, ela tem... Não sei se vocês conseguem ver. Desculpa que eu não sou nada artista pra desenho. Mas eu me esforcei, eu juro. E aqui seria o seu campo áurico, tá? O campo áurico, ele pode ser tanto ser expansivo quanto não. Então, quando uma pessoa ela tem feridas profundas emocionais, a criança interior ferida, o que acontece? Esse campo áurico, ele pode ser extremamente reduzido a 70%, 50%, ou extremamente mirradinho, reduzidinho, 20%. E ele pode ser também cheio de buracos, tá? Eu não cheguei a desenhar os buracos. Esses buracos, eles significam que você tá desregulado aqui dentro. Então, se você tá desregulado aqui dentro, suas energias, os seus chakras cardíacos, eles estão desregulados. Se eles estão desregulados, eles vão formar buracos. E esses buracos, eles vão encontrar pessoas que têm, como se fossem perninhas, né? Vão procurar pessoas que têm a mesma assinatura energética, o mesmo campo vibracional, não só pessoas como situações, como circunstâncias na sua vida, como notícias, tudo vai ressoar com o seu campo vibracional, que está doente. No caso, uma pessoa com criança interior ferida, ela vai estar lá no 20 Hz, bem, muito abaixo. E outra coisa interessante também, quando você está nesses 20 Hz, quando você está lá no vermelho, vamos dizer assim, nas energias bem baixas, você também, além de aqui no nosso universo, você encontrar pessoas com más intenções, golpistas, pessoas sem amor no coração, encontrar muitas coisas ruins, além disso, você também vai ter pesadelos com entidades malignas, te enforcando, coisas ruins, sabe? Acontecendo mesmo, bem negativas. Não vai ter uma qualidade de sono. Então, assim, muitas coisas, tá, gente? Isso aí é só uma das coisas que eu tô contando. Que eu vou lembrando, eu vou contando aqui pra vocês. Então, quando você também tá aqui abaixo de 200 Hz, você vive no ego. O que o ego é? Disputa, competição, né? Medo, você vive no medo, você vive na defensiva, na desconfiança, você não confia nas pessoas, você vive numa mente escassa,
eu tenho que... Egoísta, né? Aquela mente egóica. Eu tenho que ter pra mim, dane-se o outro, vamos passar por cima de todo mundo, importante é a gente. Então, assim, você tá no ego. O ego, ele é sobrevivência, tá? Todos nós temos ego. Mas esse ego, ele é como se fosse um programa. Esse programa, ele não é maior do que a essência. Esse programa, quando ele é integrado à essência, ele se torna um. E esse programa, ele é obrigado a obedecer à essência. Quem é a essência? A nossa consciência, quem nós realmente somos. Somos Deus em ação, somos co-criadores da nossa realidade, certo? E nós, integrando os dois, é muito possível você manifestar, né? Fala muito-se da lei da atração. Mas você imagina uma pessoa que pratica a lei da atração, que ela tá aqui nesse campo, aqui no 20 Hz, que ela tem a criança interior ferida, ou ela não vai conseguir conquistar aquilo que ela quer, ou ela vai conseguir conquistar coisas totalmente distorcidas. Por exemplo, se ela quer um negócio bem sucedido, eu quero muito ser dono, vamos dizer assim, de um restaurante muito bem sucedido, um restaurante maravilhoso e tal. Você até consegue juntar o dinheiro, né? Vamos dizer assim, para você conseguir ir lá e conseguir tudo. Só que quando chega o momento de você ter o seu restaurante, tá tudo certinho, você encontra sócios ou sócios mau caráter, que não têm amor no coração, que vão fazer, são egóicos também, extremamente egoístas, pessoas que só pensam nela, disputas, pessoas competitivas. Aí você vai encontrar clientes chatos, clientes desagradáveis, você só vai atrair só o lixo. É como se fosse um imã atraindo só o lixo. Lixo pra cá, só coisas negativas. E aí o que acontece? O seu sonho foi realizado, você conseguiu um restaurante, só que ele veio todo distorcido, ele veio todo de forma negativa. Você perdeu dinheiro, e aí no final das contas você ficou pior do que quando você tinha começado o negócio. Perdas materiais, né? Perdas não só materiais, nesse caso aí são perdas diversas, né? Então, assim, gente, pra você falar, eu quero começar a ver conteúdos de lei da atração. Antes, experiência própria, tá? Antes de você começar a querer atrair qualquer coisa, que seja um lápis, uma borracha, uma caneta. Eu não tinha essa consciência, hoje em dia eu tenho, né? Esse autoconhecimento, esse entendimento. Cura a sua criança interior, tá? E a sua criança interior, se for igual a minha, você vai ter que ter bastante paciência pra curar ela, tá? Porque um só abraço, falar que ama, não, ela tem que sentir ser envolvida por todo aquele amor. E para você conseguir isso, você precisa estar com seus chakras cardíacos, chakra cardíaco, chakra laríngeo, todos os seus chakras, eles precisam estar extremamente funcionantes, 100% ativos, desbloqueados, 100% comunicantes um com os outros, tudo muito perfeito, perfeita harmonia. E aí você vai conseguir com o chakra cardíaco 100% funcionante, 100% desbloqueado, 100% ativo, você vai conseguir emanar todo esse amor para sua criança interior, dar tudo aquilo que ela estava precisando receber, que ela precisou receber desde o ventre não recebeu, desde do 0 aos 6 anos não recebeu, desde os 6 aos 12, enfim, a vida adulta nunca recebeu. Você vai dar tudo para ela, todo aquele amor, aquela segurança, proteção, cuidado. Você como adulto, você vai olhar para essa criança e vai mostrar para ela que ela pode confiar em você, que você vai dar para ela tudo que ela não teve. E aí quando ela sentir realmente que ela pode confiar em você, aí sim você curou a sua criança interior. E o mais mágico é que todos os dias ela vem na minha mente, todos os dias, a criança que eu era. E eu sempre lembro de mim naquela fase dos 4 ou 5 aninhos, sabe? E ela vem na minha memória todos os dias, tipo assim, não me esquece. É como se fosse o nosso inconsciente falando, não esquece dela, continua cuidando dela, continua protegendo ela.
ela tá sempre com você. E a nossa criança interior, ela nunca vai deixar de existir, ela sempre vai estar dentro de nós e com nós. Então é o seu bebê que você tem pra cuidar, ok? É a primeira criança que você tem que cuidar na sua vida, é a sua criança. Então é isso, gente. Eu expliquei aqui sobre o campo áurico, sobre os chakras, sobre a vibração, né? Que nós precisamos vibrar. Então é isso. Essa é a minha experiência. Eu espero que eu possa ter ajudado, contribuído, inspirado você também a se olhar para dentro de você, para sua criança, verifica se ela não tá ferida, verifica se ela não tem um joelhinho ralado, verifica o que se tá tudo bem com a sua criança, seja um pai amoroso, uma mãe amorosa, certifica se tá tudo bem, porque pra gente construir coisas boas na nossa vida, a gente primeiro precisa estar inteiro, tá? Tem até alguns estudos, algumas pessoas que trabalham com Feng Shui, que trabalha na parte do lar, que fala que também não pode ter nada quebrado, não pode ter nada rasgado, coisas velhas. Então, assim, tudo, a gente tem que também, nosso corpo é o nosso templo, é a nossa casa tem que estar arrumada, tem que estar limpa, tem que estar intacta, não pode estar quebrado, nada fora do lugar, nada em desordem, tá, gente? Porque se tiver em desordem, se tiver fora do lugar, nós vamos sentir as consequências disso. E eu, a vida inteira, desde que eu me conheço, muito pequenininha, acredito também que eu devo ter adotado, trazido além, porque como a criança ferida, ela pode pegar mais sujeira ainda. Eu acredito que eu recebi mais sujeira dos meus antepassados, 16 gerações. Veio tudo para o meu campo, as sujeiras, né, as tristezas, tudo de ruim, né, todas as coisas negativas vieram junto comigo. E isso tudo faz com que você não tenha uma vida positiva, obviamente, uma vida extremamente negativa, triste, sem razão de existir, uma vida que não faz sentido. Então, assim, eu me ergui para poder, que eu sei que eu não sou sozinha no mundo, né? Nós todos somos um, que alguém vai ser ajudado com essa mensagem, com essa minha história. Eu prometi que eu não ia chorar, não vou chorar, tá? Com essa minha história. Oi, gente, desculpa. Eu tentei parar de chorar, mas eu não tô conseguindo. E eu preciso terminar o vídeo, eu preciso terminar pra mandar pra vocês. Então, vocês vão me desculpar as lágrimas. Por favor, faz parte da história triste, né? E eu peço desculpas. E é isso, gente. A criança interior ferida, ela causa muitos problemas, tá? Pra uma vida inteira. Que o quanto antes você consiga ter consciência de curar a sua criança interior se você tiver ela ferida. Outra coisa que eu ia relatar é que quando inconscientemente eu me sentia muito triste, eu ficava doente. E eu era uma criança que vivia doente, eu vivia doente. Eu vivia no hospital, eu vivia no pronto-socorro, eu vivia com dor de garganta, minha garganta... Eu nunca vi aquilo, gente. A minha amiga companheira era bezetacil. Eu vivia cheia de bezetacil. Tanto que depois que eu me formei, olha que absurdo. Eu fiz enfermagem, né? Me formei. E quando eu sentia que eu tava doente, que eu precisava, que eu garganta inflamada, né? Até a vida adulta, eu ia lá e eu mesma aplicava em mim a bezetacil. Eu aplicava em mim mesma a bezetacil. Então, vocês imaginam o nível, né? Quando eu me sentia muito triste, minha criança interior começava a ficar muito em excesso, eu ficava doente. E essa doença, na minha infância, até depois de adulta, ela gerava o quê? Um acolhimento. Acolhimento dos meus pais. E aí eles me levavam para o hospital. Às vezes eu já estava dentro do hospital e eles iam me visitar.
Às vezes eu tava internada, eles iam me visitar. Então, assim, eu sentia que eu tava acolhida, entendeu? Eu sentia, uau, eu tô sentindo que eu tô acolhida. E aí eu ficava, dava uma preenchida, entendeu? Então é isso, gente. Então, sem mais delongas, acredito que eu consegui passar o que estava aqui dentro do meu coração para poder passar para vocês, dentro da minha mente, que eu precisava passar essa informação para vocês, que assim como eu passei por esse processo, quem estiver passando por esse processo, força, não desistam. Desistir não é uma opção, tá? A única opção que você tem é a vitória. Você só tem a vitória, tá? Então você já conseguiu, continua, porque o processo ele é lento, ele é árduo, assim como uma borboleta, ela para poder virar borboleta é muito devagarzinho, é muito delicado. Se você interrompe esse processo, você não consegue ter uma borboleta linda e maravilhosa, você pode até adoecer ela e matar ela durante esse processo. Então, assim, deixe o processo acontecer, deixe o processo fluir, tá? No momento certo, você vai ver que olhar para trás e falar: uau, Senhor, obrigada, deu tudo certo, e vai se sentir um novo ser, tá bom, gente? Desejo dias de glória, desejo dias de paz, desejo dias de tranquilidade, de muito amor para você, para sua criança interior, tá bom? Para toda a sua família, desejo muita luz. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.